sombra própria projetada de um cilindro. São dadas as indicações sobre este cilindro, em que dizem que a base está no plano horizontal de projeção, dá uma indicação do centro, dá uma indicação do raio, dá uma indicação da altura, e eu faço a representação da projeção horizontal do cilindro e da projeção frontal do cilindro. Quando estamos neste exercício de sombras, de sólidos, uma das coisas que é fundamental é encontrarmos a separatriz sombra-luz, ou seja, a linha que separa as faces ou a superfície iluminada da superfície que está em sombra. E para fazermos isso, temos que utilizar a tangente ao sólido de acordo com a direção luminosa. E essas tangentes, se nós olharmos aqui para este esquemazinho, são tangentes a 45 graus, ou seja, serão planos tangentes ao cilindro, que vão dar dois pontos na base, que será o ponto T e o ponto T', e na outra base superior vamos ter o ponto M e o ponto M'. Como é evidente, estes pontos podem ter a designação que se quiser. Mas, essencialmente, eu preciso de traçar tangentes de acordo com a direção luminosa a esta circunferência. E a mesma coisa cá em cima. E quando eu faço isto, eu automaticamente defino aqui uma separatriz sobre a luz, que é a união destes dois pontos de tangência, e depois, como eu sei que a luz vem de cima para baixo, da esquerda para a direita, a parte da frente do cilindro está iluminada, a parte de cima está iluminada, e esta parte de trás estará em sombra, tal como a base do meu cilindro. Por isso, basicamente, para encontrar a separatriz sombra-luz, eu tenho que traçar tangentes ao cilindro. Então vamos fazer isso. Eu sei que a direção luminosa convencional, se não for nada, são retas a 45 graus em projeção horizontal e projeção frontal. E se são 45 graus, eu tenho que traçar tangentes a esta circunferência da projeção horizontal e da projeção frontal, da horizontal das duas bases, a 45 graus. Isso implica que eu tenho que ter a 45 graus estas duas tangentes. Isto vai-me dar os pontos T', aqui vou ter T1 e aqui vou ter T'1, cuja projeção frontal vai estar aqui, T2 e aqui T'2. E agora o ponto M, em projeção horizontal, vai estar aqui, e em projeção frontal vai estar aqui. O ponto M' vai estar projetado em projeção horizontal aqui, M'1, e em projeção frontal vai estar aqui, M'2. Se eu quiser fazer a marcação desta separatriz sombra-luz, que está aqui assim, na parte invisível da projeção frontal, se for obrigatório, eu terei que a colocar a tracejado, traço interrompido, porque é uma linha invisível, ou seja, é uma reta, um segmento de reta que está na parte invisível do sólido. E a parte visível do sólido, em projeção frontal, será esta que me vai dar esta superfície que corresponde à sombra própria do meu cilindro. De modo que já tenho esta superfície curva do cilindro. Tenho a sombra própria. Agora, eu para encontrar a sombra deste cilindro, eu sei que tenho de encontrar a sombra deste arco de circunferência. Vai de T' a T, ou de T a T'. E como eu sei que esta linha existe, este arco de circunferência, existe no plano horizontal, eu sei que T sombra, que será T1 sombra, coincide com T1. Ou seja, o ponto, por estar no plano horizontal, coincide com a sua própria sombra. No caso do ponto T', vai acontecer a mesma coisa. Vou ter T', sombra, 1, coincidente com T'. Agora, vou ter que encontrar a sombra dos pontos M e M'. Então, já tenho aqui a projeção horizontal do raio luminoso, do ponto M, mesma coisa em relação a este ponto. Eu não sei se graficamente isto
utilizando estes dados, vai dar esta resolução gráfica. É provável que não dê exatamente isto, e que dê qualquer coisa com este aspecto. E então eu vou ter M2 sombra. E depois, se fizer a mesma coisa com o M', eu vou ter M' 2 sombra. Agora, esta parte da circunferência da base, ou seja, esta arco de circunferência da base superior vai ter sombra. Eu vou ter que encontrar a sombra deste arco de circunferência. E para isso, eu vou ter que encontrar pontos deste arco de circunferência. Ou seja, que vai daqui até aqui, em projeção horizontal e em projeção frontal. E então, o que eu faço é marcar aqui um ponto. Vou marcar aqui e chamar isto ponto A. Estará aqui coincidente A2. Vou marcar um ponto B, P1, e se tudo estiver certinho, vai dar aqui B2 coincidente com M2. E finalmente, vou ter aqui o ponto C e aqui vou ter C2. Então a única coisa que eu agora tenho que fazer é achar a sombra destes pontos. Vamos fazer com o ponto C. 45 graus, 45 graus, tenho aqui C2 sombra. Ponto B, 45 graus, vou ter aqui B2 sombra. Ponto A, 45, sul, tenho aqui A2 sombra. Como eu vejo que entre o ponto M e o ponto M' em sombra, todos estes pontos têm esta sombra no plano frontal, então, para encontrar a sombra deste arco de circunferência, que será uma porção de elipse, basta-me unir os pontos B2 sombra, C2 sombra, M2 sombra. Quando toca no sólido, passa a invisível, até o A2 sombra, e depois continua até M2 sombra. Por isso eu já encontrei a sombra deste arco de circunferência, já encontrei a sombra deste arco de circunferência. Agora, falta-me acabar. Preciso da sombra que vai de T' até ao M', este segmento. O que acontece é que o ponto T' tem a sombra cá em baixo, em projeção horizontal. A sombra do ponto M' está cá em cima. Isto implica que eu vou ter que encontrar a sombra virtual, por exemplo, do ponto M'. E então, basta-me fazer prolongamento no raio luminoso, prolongamento do raio luminoso, e vou ter aqui alguns M' 1 virtual. Se unir o M' virtual com o T' sombra, quando este segmento toca X, eu vou ter um ponto de quebra. E daqui vou poder unir ao M'2 sombra. Como está com o sólido à frente, esta linha tem representação tracejada. Mesma coisa com o ponto T e com o ponto M. Então, já tenho a sombra do ponto T, eu sei que o ponto M tem sombra no plano frontal, então vou ter que encontrar a sombra virtual do ponto M. Então vou ter aqui M1 virtual. Se unir o M1 virtual com o T1 de sombra, eu sei que quando cruza X, eu tenho a sombra real deste segmento, toca X, tenho um ponto de quebra, um segundo ponto de quebra, e daqui vou unir ao M2 sombra. Esta será a sombra projetada do meu sólido, do meu cilindro, em projeção frontal e em projeção horizontal.